Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Como Viver de Renda Fixa. Aliás, nas últimas cerca de 2 ou 3 semanas acabamos não realizando o programa, muito mais por uma questão de agenda do que qualquer outra coisa. E a gente volta aqui para falar da evolução das aplicações financeiras no primeiro trimestre de 2019. Aliás, por se tratar de um mercado de renda fixa, em que a taxa de juros está mantida em 6,5% ao ano, a taxa Selic, né, e o CDI mantido, consequentemente, em 6,4% ao ano, eu acho que a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior. Nesse primeiro trimestre, nós não tivemos muitas novidades relacionadas especificamente a esse segmento de renda fixa. Ainda há muito por acontecer ao longo do ano, né, como a gente tem amplamente falado, não só eu, como diversos outros analistas, economistas, imprensa, redes sociais, tem sido discutido o tema de reforma da Previdência, que é aquilo que o mercado de fato espera, né? A gente tem visto críticas e elogios ao presidente por uma série de circunstâncias, viagens, etc. Mas o fato é que, do ponto de vista da economia, o que está sendo esperado mesmo pelo Congresso Nacional é a aprovação da reforma da Previdência. E aí que entra um ponto que pode sim mexer com a perspectiva da taxa de juros para ao longo de 2019. Porque se nós tivermos uma taxa de juros, se nós tivermos uma reforma da Previdência que seja aprovada com consistência, ou seja, naqueles números pelo menos próximos do que foi apresentados pela equipe econômica ao Congresso Nacional, de cerca de R$1 trilhão, uma economia nesse valor para os próximos 10 anos, acredita-se que a taxa de juros ela possa ainda recuar ao longo de 2019. Alguns economistas, inclusive, projetam uma perspectiva de uma taxa em 5,5% ao ano. E com isso, em 2020, o país tecnicamente poderia deslanchar do ponto de vista da economia, com crescimento do PIB, com taxa de juros se mantendo baixo, com inflação se mantendo também num nível bastante aceitável e abaixo do centro da meta estipulado pelo Banco Central. Enfim, então tem uma série de circunstâncias. Agora, isso é num cenário num cenário ótimo, que acredita-se que a reforma da Previdência vai ser aprovada nesses termos que eu mencionei. Agora, no cenário base, ou seja, naquele cenário que a gente considera desse momento, aquilo que é possível de acontecer, é que essa reforma ela seja aprovada, mas sendo desidratada nesses atuais R$1 trilhão. Que números poderiam vir? Não sei. A gente não pode trabalhar com achismos, né? A gente tem que trabalhar com questões concretas. Agora, o que tem muita gente especulando é que pode vir entre 600 a 800 bilhões de reais. Esse é o cenário aí que muita gente tem trabalhado. Por isso, a taxa de juros, inclusive, ela até poderia vir a recuar, mas aí vai depender de uma outra série de circunstâncias também. Vamos acompanhar. Acho que toda essa agenda econômica é muito importante para ao longo dos próximos meses, passando pela reforma da Previdência, agenda de concessões, privatizações, possivelmente reforma tributária depois da reforma da Previdência, mas um passo de cada vez. Agora, o importante, de novo, é a Previdência. A gente acaba sendo redundante, acaba sendo chato, mas é o que de fato precisa ser resolvido para esse país. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, ele vem sinalizando que isso pode ocorrer pelo menos na Câmara e a votação em maio ou em junho. Vamos aguardar essa votação lá na Câmara. No Senado Federal poderia acontecer no segundo semestre em função das férias lá de julho, se é que lá esse ano vai ter férias ou não, também esse é outro ponto que a gente vai ter que aguardar, o tal do recesso, né? Aliás, o Congresso tem bastante recesso, diferentemente dos outros ambientes da iniciativa privada, especialmente também do funcionalismo público também, em algumas situações também tem essas mesmas coisas. Então, o que eu queria colocar para vocês, muito mais como é que foram a rentabilidade das aplicações financeiras e colocando o mês de março como um termômetro. Por que o mês de março como um termômetro? Porque eu acho que foi uma amostra daquilo que a gente pode ter, né? Com muitas discussões, seja com o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas pode, entre outras autoridades políticas aí nesse meio, e aí a gente vai ter, agora vai, agora não vai, agora vai desidratar, agora vai voltar, enfim, por isso que a gente tem que trabalhar um pouco mais com números concretos, a gente tem que aguardar um pouco mais. Vou pedir para o nosso querido amigo Matheus colocar aqui na nossa tabela, olha só, a gente mostrando então como é que foi a evolução das aplicações financeiras, falando do ponto de vista de renda fixa, especificamente a gente tem aqui nominal e real, né? Vale lembrar que a nominal é a rentabilidade, entre aspas, aí, cheia, e a real
é aquela rentabilidade em que é descontada a inflação no período. Então vamos dar uma olhada, isso aqui, essa tabela foi tirada aqui do Jornal Valor Econômico, e a gente pode ver aqui, por exemplo, que nós tivemos a Selic tendo só, entre aspas, né, só rentabilidade rendendo 0,47 no mês de março. Por que isso? Porque menos até que no mês de fevereiro. Porque nós tivemos o carnaval agora no mês de março, né? Vale lembrar que nós temos esse retorno aqui a depender da quantidade de dias úteis para haver negociação nas instituições financeiras, né? Então, por conta do carnaval, a gente acabou tendo menos dias até do que fevereiro. E, inclusive, obviamente, do que janeiro, que foi um mês cheio. Poupança, aqui você tem duas opções de poupança, né? Aquela para quem teve as aplicações realizadas antes, se eu não me engano, foi em maio de 2012 aqui, ou foi meados de 2012, aproximadamente, para quem ainda tem aplicações rendendo 0,5%, mas desde essa época, ou seja, praticamente nos últimos 7 anos, qualquer aplicação na poupança está rendendo agora 0,37% ao mês, ou seja, nós temos aí uma poupança rendendo 1,1% nesse primeiro trimestre. E olha que interessante, a poupança tem rentabilidade real negativa, ou seja, se a gente for descontar a inflação desse primeiro trimestre, você que tem dinheiro na poupança acabou perdendo dinheiro. Veja só como são as coisas, a gente sempre costuma falar isso, então é muito importante esse ponto de vista, entender que quem tem dinheiro na poupança com aplicações realizadas depois de meados de 2012, nesse ano de 2019 especificamente, não só em 2019, mas em outros anos também, outras épocas também, mas nesse primeiro trimestre especificamente, está vendo seu dinheiro perder valor, né? A gente pode entrar aqui, apesar de ser o programa de renda fixa, a gente entrando aqui para ver alguns pontos interessantes, onde nós tivemos o Ibovespa, né, principal índice da Bolsa Brasileira, com uma queda de 0,18 no mês, uma gangorra gigantesca com a Bolsa chegando em 100 mil pontos, voltando para 90 e fechando próximo ali dos 95 mil pontos, mas o que se destacou também foi o dólar que subiu 4,2% em função de todas essas incertezas. Aqui nós temos a inflação dada pelo IGPM e pelo IPCA. Vai lembrar que essa aqui é a expectativa da inflação para o mês de março de 0,5 ponto percentual. Por que isso? Porque a inflação divulgada pelo IPCA ainda não foi sacramentada. Ela na próxima semana, ela será divulgada de maneira oficial. Tá? Então, para quem tem acompanhado, isso aqui é extremamente importante. Há uma perspectiva do CDI render 6,4% ao longo do todo o ano de 2019, caso, de novo, a taxa de juros se mantenha nesse patamar atual. A poupança há uma perspectiva de rendimento de próximo de 4,5% ao ano, 4,5% ao ano, com uma expectativa de inflação próxima dos 4%. Ok? Então eu acho que era importante a gente passar essa tabela da evolução das aplicações financeiras mês a mês e mostrar a rentabilidade nominal e real, qual que é a diferença e também quais as expectativas desse mercado. Na semana que vem voltaremos aqui muito provavelmente para falar sobre imposto de renda, mas também não deixaremos de acompanhar quadros como esse, que são sempre muito importantes para a gente trazer não só as melhores oportunidades, mas para mostrar aquilo que vem passando ao longo do tempo. Beleza? Então agradeço, um grande abraço a todos vocês, até mais, tchau, tchau.